partir de agora, você vai ouvir o programa Esperança ao Amanhecer. Apresentação, pastora Lohane Oliveira, na sua web rádio Vencedor em Cristo. Bom dia! Bom dia, povo de Deus, bom dia, família, bom dia, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a essa programação, ao nosso ponto de encontro diário, né? O nosso ponto de encontro de todas as manhãs, nessa web rádio abençoada, nesse programa Esperança ao Amanhecer, esse dia que com certeza o Senhor fez para nós e por isso nos alegramos nele, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, amigo, amiga. Hoje nós estamos começando mais um Esperança ao Amanhecer, com muita alegria, né? Com uma imensa alegria que eu posso estar aqui compartilhando nesta manhã com você um pouco da palavra de Deus, um pouco daquilo que o Senhor Deus, Ele tem liberado, ministrado sobre as nossas vidas. E para mim é uma honra, de verdade, é uma honra poder estar aqui com vocês. A todas as minhas amigas, irmãs, irmãos que estão enviando mensagens, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agora são exatamente 7 horas e 34 minutos, né, desta terça-feira, dia 2 de setembro, em nome de Jesus. Nós estamos ao vivo na web rádio Vencedor em Cristo, para você que estará ouvindo esse conteúdo depois que estiver disponível no YouTube. Você que estará aí ouvindo, não sei se de manhã, não sei se à tarde, não sei se à noite, mas eu creio que de igual modo o Senhor Deus falará com você, falará ao seu coração em nome de Jesus. Nós estamos nessa semana numa maratona, né? Nós estamos aí falando de alguns hábitos para impactar a nossa fé. Eu disse para você ontem, você que acompanhou o programa de ontem, você vai se lembrar. Eu disse ontem que nós vamos aí, durante toda essa semana, falar sobre algumas coisas, né, que impactam a nossa fé. E ontem nós falamos sobre não sermos conduzidos, dirigidos pelo nosso próprio coração. Ao invés disso, ao invés de sermos conduzidos pelo nosso próprio coração, permitir que o Senhor Deus, Ele conduza, né, o nosso coração. Estar ali submetendo as nossas vontades, submetendo os nossos desejos à vontade do Pai. E hoje nós vamos ouvir uma palavra, na verdade as palavras de Jesus, né, registradas lá no Evangelho de Mateus, escrito pelo próprio Mateus, óbvio, né? Mateus era um cobrador de impostos, ex-cobrador de impostos, que foi chamado por Jesus para ser um dos 12 apóstolos, né? Então ali, esse Evangelho de Mateus, ele traz um entendimento, ele escreveu esse livro para o público judeu mesmo, né? Porque ele também era um judeu. Então ele narrou o livro descrevendo a vida e o ministério de Jesus para mostrar que Jesus é o Rei e o Messias de Israel. Então a gente vai ler alguns textos, né? Alguns versículos. E você que gosta de anotar, você já pega o seu papel, já pega a sua caneta para você anotar todos os versículos que nós vamos falar hoje. E de verdade, o assunto hoje ele tá bem impactante, assim, é um assunto bem bem de confirmação de algo assim em particular. Ontem eu estava conversando com uma amiga e nós falávamos exatamente sobre isso. E como eu disse para vocês ontem, nós estamos numa sequência de devocionais, então eu não sabia o que viria hoje, porque eu sempre vejo na hora que eu me levanto, em torno de 6 da manhã, é sempre a hora que eu pego para ver qual vai ser a mensagem, né, que eu vou compartilhar com vocês na rádio. E eu nem imaginava que seria essa mensagem. E vendo de encontro mesmo uma conversa que eu tive ontem, é Deus confirmando ali, selando algo. E eu tenho certeza que Ele vai falar muito ao teu coração nessa manhã. Então se prepara, você que gosta de anotar, porque eu falo para você, esse é o nosso devocional. No devocional você anota, você marca ali o que Deus está falando ao teu coração. Você marca ali quais são as verdades do Evangelho a teu respeito. E a gente ora, a gente louva em nome de Jesus, tá bom? Então já prepara aí o teu papel, já prepara a tua caneta, o teu bloquinho de anotações. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração nessa manhã. Que Deus abençoe. Hoje o dia está lindo, né? Amanheceu um dia lindo aqui no meu país. Eu costumo dizer que aqui é o meu país.
amanheceu um dia muito ensolarado, o céu aberto e muito sol, muita claridade. E eu creio que a palavra diz, né? Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Por isso, alegremo-nos nele, em nome de Jesus. Mas antes da gente ler a mensagem de hoje, eu queria pedir para você fazer o seguinte: faz aquela tarefinha lá, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha com a sua família, compartilha com seus amigos. Enquanto isso, eu vou compartilhar uma canção com o teu coração. Eu vou dividir uma canção com você nessa manhã. E aí, enquanto dá tempo de você convidar mais pessoas para acompanhar a programação, tá bom? Ouça essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta. Caminho, ainda na minha loucura, quando não houver solução aqui na terra, para mim, as águas que descem do lado direito do trono abrem caminho e haverá escape. O inimigo
Deus sobre a tua vida. Ele não precisa de nada do que você tem para ele fazer um grande milagre na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém, glória a Deus. Deixei uma canção um pouquinho mais extensa aí para vocês escutarem, né? E eu creio que o Senhor ele já foi ministrando ao seu coração. Bom, vamos lá? Eu só esqueci de avisar vocês que o canal de atendimento via WhatsApp já está aberto, então você pode me enviar a sua mensagem. Fala para mim de onde você está acompanhando o programa, qual o seu nome, qual a sua cidade, qual o seu pedido de oração. Vai mandando aí, vai mandando a sua mensagem. As irmãs Vanderly, Zenaide, Iraci, irmã Graça, Estela, olha, muito obrigada pela companhia de todas vocês, todas as manhãs aqui. Eu sinto como se nós estivéssemos sentadas em uma mesa, tomando um café e falando a respeito da palavra de Deus. Mas vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa? Vamos à mensagem de hoje. Como eu disse, você que gosta aí de anotar, o texto que nós vamos meditar hoje nesse nosso tempo de devocional é o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Os versículos serão do 1 ao 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. E deu tempo de você compartilhar, deu tempo de você chamar as pessoas para acompanharem. Seja usado por Deus, seja um instrumento nas mãos dele. Através de você, alguém pode estar ali, necessitado, ou enfrentando uma situação, passando por alguma questão, e aí você, usado por Deus, abençoa a vida dessa pessoa. Então, você que tem aí a sua Bíblia, o seu bloco de anotações, abre aí. Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Vamos lá? Diz assim, capítulo 6, versículo 1. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros. Vou ler melhor, com uma entonação melhor. Ele diz assim, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Versículo 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Versículo 3. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 1 ao 6. Já é assim um soco no estômago, como eu costumo dizer. Irmão Marcelo, bom dia, irmão. Deus abençoe, irmã Eneida. Casal abençoado em nome de Jesus. Então, nós lemos aqui algumas instruções do próprio Senhor Jesus a respeito, através do Evangelho de Mateus. Ele já começa dizendo, né? Eu amo muito assim o versículo 1, né? O versículo 1 ele diz assim, ó: tenham o cuidado de não praticar suas boas obras ou obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então a gente já começa vendo que esse devocional de hoje, ele traz para nós esse alerta, né? Qual tem sido a motivação do teu coração para fazer determinadas coisas? Qual tem sido a motivação do teu coração? Bom dia, mãe. Seja bem-vinda, viu? Qual tem sido a motivação do teu coração para fazer determinadas coisas?
Porque é muito bom servir, é muito bom fazer as coisas, é muito bom ser útil no reino, ser útil na vida das pessoas. Isso é muito bom. É bíblico, né? O próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou a servir, né? Ele não veio para ser servido, ele veio servir. E isso é de modo assim, sem sombra de dúvida, é algo que é muito importante, né? É muito importante. A gente vê que aqui no Evangelho de Mateus ele fala, né? Sobre a esmola, sobre a caridade, sobre você fazer o bem. Enfim, tudo isso é de extrema importância. Só que a gente tem que lembrar que nós estamos falando essa semana sobre alguns hábitos que despertam ou confrontam a nossa realidade, despertam a nossa fé. E hoje eu quero falar algo muito assim, delicado. Alguns concordam, outros não concordam, mas é algo que é inquestionável. Ainda que você não concorde, ainda que você não acredite dessa forma, mas é um tanto quanto pesado, assim, digamos. E se eu posso dizer algo para você, aceite passar despercebido. Pastora, mas que contraditório. A senhora recentemente pregou dizendo que quem serve ao Senhor é impossível passar desapercebido, assim como Davi, que estava ali, escondido, e ali o profeta foi ungir o rei, e todos os irmãos estavam em evidência, e Davi estava lá escondido, mas Deus fez lembrar dele. Esse sim. Mas o que eu estou falando? Nem sempre você vai receber o reconhecimento, nós vamos receber o reconhecimento por aquilo que nós fazemos. E a gente precisa aceitar isso, sabe? Tem gente que fica com o ego ferido porque, fulano não reconheceu que foi eu quem fiz. Tem pessoas que vivem as suas vidas buscando a aprovação de homens, sabe? Não, eu tenho que fazer porque fulano tem que ver, fulano tem que saber, fulano tem que me ver, tem que me aprovar, tem que me... Ei, não, calma, calma. Aceita passar despercebido. E aí eu vou trazer aqui o entendimento do devocional que diz: em um mundo obcecado por ser visto, é verdade isso, né? Principalmente nos nossos dias com essa geração, que eu digo a minha geração, né? Eu tô com 32 anos. Essa nossa geração que busca o tempo todo ser visto. É na rede social, é na internet, é no vídeo, é na foto. Não, tem que mostrar, tem que fazer, tem que expor. Então, a gente vive um tempo obcecado por ser visto. Obcecado por estar em evidência, obcecado para que todas as pessoas notem. Tá dando para entender? Então, nesse mundo, né, obcecado por ser visto, é importante lembrar que algumas das vidas cristãs mais impactantes da história passaram quase despercebidas. Como assim, pastora? Enquanto eu estava lendo meditando, né, nesse devocional, eu li algumas histórias de algumas pessoas, de alguns homens e mulheres de Deus que não tiveram holofotes em cima delas. Não estiveram em evidência, não estiveram nos púlpitos, nos palcos, nos microfones, mas que tiveram tamanha importância e impacto na nossa humanidade. Um deles foi um homem chamado Irmão Lourenço. Ele é do século 17. Ele nunca pregou num púlpito, ele nunca publicou um livro. Ele passava literalmente os dias dele consertando sandálias em um mosteiro em Paris. Mas ele tinha anotações, reflexões, coisas simples, coisas que ele observava da vida, sabe? Coisas que ele observava no cotidiano, no ordinário, na vida comum ali. Reflexões simples sobre fazer coisas comuns por amor a Deus. E todas essas reflexões, elas foram reunidas na obra Praticando a Presença de Deus. Um clássico que, assim, moldou muitas gerações. Existia uma mulher chamada Susanna Wesley. Eu não sei se você já ouviu falar dela. Ela teve
19 filhos. 19 filhos. Susana Wesley, 19 filhos. Essa mulher nunca segurou um microfone. Ela dedicou a vida dela a uma rotina exaustiva, confusa e frequentemente invisível da maternidade. Essa mulher, ela se dedicou a ser mãe. O mundo não viu a fidelidade silenciosa que ela tinha, mas os filhos dela viram. Os filhos dela viram. E os filhos, né? Ninguém mais, ninguém menos de que John e Charles Wesley, eles lideraram um avivamento que mudou o rumo da história. Eles marcaram a história. Eles trouxeram um avivamento, mas criados por uma mãe que tinha uma fé, que inspirou os filhos, uma mãe que não estava em evidência, uma mãe que... Então, é sobre isso que eu quero falar hoje, né? É sobre isso que Deus está falando hoje, falou muito ao meu coração. Hoje, quando eu lia cada linha desse devocional, eu falei, uau, Senhor, quantas são as pessoas que estão gastando a sua vida buscando a aprovação humana, buscando aparecer, sabe? Eu quero que, em nome de Jesus, você me entenda através disso. Buscando não, porque aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Davi não tinha sido visto, mas Deus se lembrou dele, Deus viu ele lá. Deus sabia que ele estava lá, escondido, lá no... Sabe? Cuidando das ovelhas, fazendo o ordinário, fazendo o que ele... Às vezes você pode olhar para você e dizer assim, mas eu tô esquecido, eu tô abandonado, eu tô num lugar distante, ninguém tá me vendo, ninguém tá me notando. Descansa o teu coração. Talvez você, mulher que tá me ouvindo agora, você tá dizendo assim, mas a minha vida se resume a isso aqui, ó. Tô aqui em casa, cuidando de filho, cuidando de criança, cuidando de casa. Ei, faça isso com excelência. Faça o seu melhor. Ore para que o seu filho, essa pessoa que você está criando, formando, seja uma flecha nas mãos do Senhor e que seja enviado para mudar história, para marcar a geração dele. Faz isso. Lembra dessa mulher, Susana Wesley. 19 filhos, talvez gastou a vida toda dela dentro de casa, cuidando dos filhos. Mas ali orava, ali era uma referência para os filhos, ali era alguém que inspirava os filhos. E os filhos impactaram o mundo, sendo usados por Deus, trazendo avivamento. Talvez você, homem que está me ouvindo, está dizendo assim, mas a minha vida é essa, eu saio de manhã para ir trabalhar, eu volto para casa cansado, e eu tô aqui, só trabalho. Faça isso com excelência. Talvez os seus filhos estejam olhando para você e dizendo assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser um homem forte como meu pai, eu quero ser provedor como meu pai, eu quero ser referência como meu pai, alguém que é dedicado, é esforçado, ainda que com dor, ainda que com lágrimas. Entenda que esse papel que você está exercendo não é um papel, sabe, esquecido. Porque na empresa onde eu trabalho, a oportunidade nunca chega para mim, as pessoas sempre passam à minha frente. Continua se capacitando, continua estudando, continua fazendo o seu melhor, sem bajulações, sem querer se aparecer. Continua fazendo o seu. Continua fazendo o seu, servindo. Mas é porque na minha igreja aquela irmã tem oportunidade e eu não tenho. Porque na minha igreja o pastor permite que fulano faça tal coisa e eu nunca posso. Continua fazendo. Estava conversando com uma amiga esses dias. Deixa eu pegar aqui só para ler para você. Peraí. Estava conversando com uma amiga esses dias e a gente falava justamente sobre isso. Segundo aos Coríntios, ou é primeiro? Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver se é o primeiro. 1 aos Coríntios 15:58, ele diz assim, eu vou ler para vocês. Não tinha preparado esse versículo, mas eu vou ler para vocês. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale.
Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E isso vale em todos os aspectos, sabe? Tanto a obra do Senhor, quanto ao seu trabalho, quanto à sua casa, quanto aos seus compromissos. Continue, sabe? Para a gente voltar aqui e continuar falando a respeito desse devocional, eu até coloquei lá o link na minha rede social desse programa de hoje. Eu falei, gente, assiste, escuta, porque de verdade é algo muito forte a gente falar sobre isso, sabe? E principalmente, perdão, nesse tempo onde a gente quer porque quer ser visto e reconhecido. Charles Mully é um outro nome que eu quero trazer para vocês. Lembra que eu falei, né, que eu estava estudando a vida de algumas pessoas? E um milionário queniano que fez a sua fortuna sozinho. Ele vendeu tudo para resgatar a criança de rua. Por anos, ninguém percebeu. Ele simplesmente acolhia uma criança de cada vez. Quando o mundo finalmente prestou atenção nele, ele já era o pai Mully de mais de 20 mil crianças abandonadas. Ah, mas por que ninguém tá vendo? Por que ninguém me nota? Por que ninguém reconhece? Por que ninguém... Continua fazendo o seu trabalho. Continua fazendo aí no seu lugarzinho. Continua. Eu costumo dizer para os irmãos na igreja, eu costumo dizer para eles que, olha, um dia você vai estar diante do Senhor e com palavras assim mais curtas e grossas, é diante dele que você vai prestar contas. Eu não estou dizendo isso para dizer para você, você não tem que honrar as pessoas. Tem sim, há uma recompensa quando você honra, né? Honrar os seus patrões, honrar os seus líderes, honrar o seu pastor, honrar a sua pastora. Isso é muito importante. Honrar as pessoas, né? Dar honra a quem tem honra. Mas não deixe o seu coração entristecido se o reconhecimento que você espera não vier dessa pessoa. Não fica. Tem gente que fala, eu vou arrumar isso aqui, ó. Aí arruma, né? Aí a pessoa chega e ela fica ali esperando a pessoa comentar. Ai, que lindo! Se a pessoa não comenta, acabou o dia dela. Então, você fez por quê? Porque estava esperando que alguém reconhecesse? Que alguém te aplaudisse? Ser elogiado é muito bom, gente. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que não. Ser elogiado é maravilhoso. Ter pessoas ao seu lado que dizem, nossa, como você é uma bênção. Como você é dedicado, como você é esforçado, como você... Mas eu só tô querendo dizer que a gente tem que tomar cuidado para não viver à mercê disso, sabe? Dependendo disso. O tempo inteiro, todo momento, e evidência e tal e tal. É isso que eu quero dizer. E eu oro para que o Senhor, Ele fale muito ao seu coração através desse ensinamento. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estavam desanimadas e a ponto de desistir porque não foram vistas, porque não foram reconhecidas. Eu não vou mais ficar nessa igreja porque, olha lá, eu fiz e o pastor nem falou nada. A pastora nem me agradeceu. Mas você fez para quem? Você fez para o homem ou você fez para o Senhor? Você fez para a obra dele? Nessa empresa aqui, ó, tá vendo? É todo mundo igual. Olha lá, eu fiz, ninguém falou nada. Agora o outro fulano lá? Não, mas você fez para quem? Fez para ser notado? Qual é a intenção do teu coração? Qual é a intenção do teu coração? Para pensar. De amiga para amiga, de amiga para amigo aqui, nós poderíamos continuar, mas o padrão ele é claro. Deus se alegra com aqueles que abraçam a obscuridade para a sua glória, para a glória de Deus. É no lugar secreto, onde o ego morre e o amor vive, que o trabalho do reino floresça. Jesus colocou assim, no versículo 1 que a gente leu, né? Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Jesus está dizendo, tenha cuidado. Porque dependendo da motivação do teu coração, você não vai alcançar, você vai ficar frustrado, vai ficar decepcionado.
Ai, mas por que eu fiz? Eu me virei, eu desdobrei, eu passei a madrugada acordado, mas ninguém... se você estiver praticando... não sou eu que estou dizendo, o próprio Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Cuidado com a motivação do seu coração. Sabe? Ah, mas é porque não deu certo para mim. Mas qual foi a motivação que te levou a fazer aquilo? Cuidado, porque se a motivação foi errada, você se frustra, você se decepciona. E você também pode decepcionar pessoas, viu? Deixa eu tomar um gole d'água. Vocês esperam um pouquinho? Tá dando pra entender, pessoal? Eu acho que vocês estão muito quietos. Será que eu tô online ainda na rádio? Ou eu que não tô vendo as mensagens chegarem? Eu que não tava vendo, mas vocês mandaram mensagem aqui. Mas vamos seguir? Vamos seguir aqui? Deixa eu só deixar o ícone da rádio aberto pra eu ver se não cai, né? Então Jesus disse, né? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Eu volto a dizer, não significa que você não vai honrar as pessoas. Precisamos honrar as pessoas, precisamos amá-las, precisamos cuidar delas, precisamos estar com elas. Mas é só a mesma motivação do seu coração, tá bom? Continuando, esse ensinamento é profundamente contracultural. Em uma era de algoritmos e aplausos, aprendemos a acreditar que, se não for visto, não aconteceu. Registramos nossas conquistas e ansiamos pela dopamina do reconhecimento. Mas Jesus nos adverte, quando buscamos a aprovação das pessoas, abrimos mão da recompensa do Pai. É o famoso tem que publicar, tem que postar, tem que estar... Eu sou uma pessoa que utilizo muito a rede social, publico muitas coisas, posto muitas coisas, né? E isso é um fato. Mas a gente só está trazendo essa reflexão hoje para aqueles que... Aquela pessoa que diz assim, eu publiquei algo na minha rede social. Poxa, olha, ninguém curtiu o negócio que eu coloquei lá. E aí aquilo já mexe com ela. Ela já fica sentindo, ó lá, ninguém gostou, ninguém aprovou. É sobre isso, tá dando pra entender? Usar é ótimo. Eu disse, conversando com uma amiga um tempo atrás, eu disse, é uma ferramenta que nós precisamos estar lá. Nós precisamos estar lá para que o evangelho seja propagado, né? É como se a internet hoje fosse a televisão. Antigamente, quando as pessoas queriam que suas marcas fossem vistas, que o próprio missionário, né, quando começou a pregar o evangelho, começou não, né? Quando começou ali, quando estava começando a pregar o evangelho, uma das coisas que ele fez é o quê? Eu vou para a televisão, porque é importante estar na televisão. As pessoas estão vendo a televisão, as pessoas estão assistindo a televisão. Então hoje, o que as pessoas estão vendo? A internet. Eu mesmo, se você me perguntar quando foi a última vez que a senhora ligou a televisão para assistir um noticiário, não lembro, porque as notícias eu vejo na internet. Então, as pessoas estão lá. Nós precisamos ir até essas pessoas, propagar o evangelho, falar do evangelho, mostrar o caminho para essas pessoas através da internet. Mas o que eu quero dizer para você é, não fique à mercê de aprovação. Quantas pessoas curtiram, quantas pessoas... Ei, calma. Calmou-se. Porque, ó lá no trabalho, todo mundo teve um encontro lá no trabalho, o pessoal combinou de cada um levar um prato de doce. Poxa, elogiaram o prato da menina lá e não falaram nada da torta que eu levei, que absurdo. Meu irmão. Minha irmã. A gente já vai terminar, são 8h09 e eu oro para que o Senhor esteja falando ao teu coração através de tudo isso em nome de Jesus. Por quê? Porque a fama corrompe, ela nos torna orgulhosos e frágeis. O oposto de semelhantes a Cristo, não fomos feitos para carregar a glória, fomos feitos para refletir a glória. É por isso que Jesus ele nos chama a dar, a orar, a servir em segredo.
Quando Deus recebe a glória, nós nos tornamos parceiros alegres em sua missão redentora. O fato de que Deus vê já é o suficiente. Então, aqui está como aceitar passar despercebido hoje. E eu já vou falar para você como que você aceita. É claro que nesse Evangelho de Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 6, ele fala, né? O que a tua mão esquerda fizer, a tua direita não precisa ficar sabendo. É claro que existem coisas que a gente faz que servem para inspirar pessoas, né? Inspirar pessoas, mover pessoas a te acompanharem, a estarem com você, a fazer também conforme aquilo que Deus propôs no seu coração, você inspirar pessoas a permanecerem, sabe, servindo. Mas existem determinadas coisas que não precisam de plateia, não precisam de aplausos, não precisam. E você sabe exatamente do que eu estou falando. Vamos a mais uma canção? Daqui a pouquinho eu vou voltar para a gente encerrar o nosso tempo de devocional, encerrar o nosso tempo de palavra. E eu oro de verdade para que o Senhor esteja falando ao teu coração, tá bem? Ouça essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aplauda com alegria!
o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim, tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Diga isso bem forte nessa noite. Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz. Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. É isso, vamos encerrar? Vamos encerrar aqui esse nosso tempo de devocional. A todos vocês que estão acompanhando, Deus abençoe, viu? Sejam assim, vocês são maravilhosos, vocês estão aqui comigo desde as 7h30 da manhã, nós vamos juntos até as 8h30. Lembrando que nós temos um alvo, nós estamos lá com o canal no YouTube, com todas as mensagens, as pregações, as reflexões que eu trago aqui durante os programas. Então, eu queria e preciso da sua ajuda, né, pra gente chegar lá essa semana aos 100 inscritos. Então, eu vou te enviar o link lá no WhatsApp, e aí você compartilha, manda pra sua família, manda pros seus amigos, tá bom? Pode ser? Vamos terminar? Lembra que eu falei pra você, eu vou dizer pra você como aceitar passar despercebido hoje. Só queria te dar alguns conselhos, se isso for útil pra você, recebe, se não, você retém o que é bom. Pare de viver esperando reconhecimento humano. Comece a viver para uma plateia de um só. Pare de buscar elogios passageiros. Comece a descansar no amor inabalável do Pai. Qual é uma coisa boa que você pode fazer sem alarde hoje? Quero te trazer esse desafio, né? Faça algo hoje que você vai fazer por querer fazer o bem. Faça por... A minha mãe tá dizendo amém. Não acaba acabar a rádio. Tem que acabar, né? Aqui a gente tem uma grade de horários, cada um no seu horário. Mas como eu tava dizendo pra vocês, sabe? Faça algo hoje, algo muito louvável, mas que não haverá reconhecimento humano. Faça algo pra Deus ver, sabe? Igual dizem aí fora, né? Faz uma pra Deus ver. Faz pra Deus ver. Faz pra o Senhor reconhecer, sabe? Sem esperar. Você vai ver o quanto isso é libertador. Tá bom? Vai sair de casa? Coloca um pão a mais na bolsa, uma fruta, e quando você passar pela rua, entrega para alguém que está em situação de rua. Não precisa que ninguém veja, ninguém saiba, mas Deus vai ver. Vai a um hospital fazer uma visita, uma oração para alguém que você não conhece. Vai em uma casa de repouso conversar com um senhor ou uma senhora que está lá esquecido pela família. Vai num orfanato visitar uma criança sem esperar que alguém te aplauda. Faz só para uma plateia de um único, que é o Senhor. Em nome de Jesus, tá bom? A gente já vai orar, vamos encerrar a programação. Não se esqueça, amanhã às 7h30 da manhã, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui de volta para estarmos juntos. Outra coisa, vai na sua igreja. Vou lá fazer alguma coisa para o Senhor. Um concerto, um reparo, faz para o Senhor, sabe? Mas como eu estava dizendo, nós vamos encerrar a programação e amanhã às 7h30 da manhã estaremos de volta, se assim o Senhor permitir, para continuarmos falando sobre esse tema, né? Essa semana nós estamos falando sobre alguns passos, algumas
alguns passos para impactar a nossa fé. Já ia me esquecendo. Alguns passos para impactar a nossa fé, né? Alguns hábitos para impactar a nossa fé. Então hoje nós falamos sobre aceite ser ou passar despercebido. Quero orar por você, mas antes eu quero falar algo muito especial ao teu coração. Essa semana eu vou falar bastante sobre isso. Não é sempre que eu falo, mas eu queria falar com você. Você que ouve essa programação, você que acompanha a Web Rádio Vencedor em Cristo, você sabe que nós temos um custo para manter essa rádio no ar, né? Para manter o aplicativo funcionando, para manter o chat de atendimento funcionando, e tudo isso tem uma despesa, tudo isso tem um valor. Então eu estou aqui para dizer para você que diz: olha, pastor, eu tenho sido abençoado por essa rádio, por esse programa, como tem sido edificante para minha fé, edificante para o meu coração. Então eu quero contribuir, eu quero fazer parte disso, eu quero patrocinar essa rádio, eu quero fazer com que tudo isso continue alcançando o máximo de pessoas. Você pode fazer sua doação, sua contribuição através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br, doações@iigd.com.br. Pastora, mas eu só tenho aqui R$10, R$20. É o que eu posso fazer. Faça de todo o seu coração. Faça de todo o seu coração, porque toda ajuda é bem-vinda para que a gente possa manter esse programa no ar. Eu só preciso que você me envie o comprovante da transferência, né, da oferta, para que a gente saiba para onde direcionar esse valor. Então faça a sua oferta, manda o comprovante para a gente ou no WhatsApp da rádio ou no meu WhatsApp particular. Você pode mandar para a gente saber para onde direcionar, tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Jesus, e nós vamos orar, encerrando esse nosso tempo de devocional. Você que pode, já sabe, né? Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu estou diante da Tua presença nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço por esse tempo de palavra, esse tempo de aprendizado com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos sempre olhar para Ti, entender, Senhor, que o Senhor é o galardoador, o Senhor é o recompensador, ó Pai. Jesus, eu oro em nome de Jesus para que caia por terra todo o temor a homens agora. Pai, não honrar nós honramos, queremos honrar a vida das pessoas. Mas, Senhor, que a todo instante nós possamos ter a consciência de que tudo que fazemos é para Ti. Tua palavra diz para fazermos todas as coisas como se estivéssemos fazendo para Ti, Senhor. Senhor, que essa pessoa que está me ouvindo agora, talvez ela estava se sentindo triste, chateada por ter feito algo do qual pessoas não reconheceram, ou então ela estava buscando o reconhecimento de homens. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que ela seja tocada por Ti nessa hora e entenda que o Senhor é quem está vendo todas as coisas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos ouvintes dessa programação. Eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida dele, sobre a vida dela, em o nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu te peço, dê um dia abençoado a essa pessoa, uma terça-feira, Senhor, de bênção. Nós estamos falando, Senhor, na igreja que esse mês de setembro, Pai, para que o vinho novo do Senhor seja derramado, nós iremos ter que ter o desconforto de sermos refeitos em Ti para receber o novo do Senhor. Senhor, o desconforto, Pai, é fazer algo que nós não estávamos fazendo, tempo de oração, busca, jejum, consagração, para refazer este vaso, Senhor, para receber, refazer esse odre para receber o vinho novo da Tua parte, Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada uma dessas pessoas que estão ouvindo. Repreendo toda e qualquer investida de Satanás contra a vida dele, contra a vida dela, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Eu os abençoo na autoridade do Teu nome, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Olha, eu vou ficando por aqui. Que o Senhor Deus te guarde, te abençoe em nome de Jesus. E amanhã nós estaremos de volta às 7h30 da manhã, se assim o Senhor nos permitir, com o programa Esperança ao Amanhecer. Fica aqui o meu abraço. Que o Senhor Deus te guarde, te proteja, em o nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Deus abençoe.